Olá, tudo bem? Fala, Senhor. É hora da Bíblia, é hora de Deus nos falar ao coração. Bora lá, você viu ontem, nosso segundo dia, 10 dias de oração, 10 dias de fé no cumprimento da promessa. Que maravilhosa foi a experiência dos discípulos, que maravilhosa é a experiência daquele que crê, daquele que busca, ele experimenta vida espiritual. As faculdades do Espírito, elas são despertadas. Olha, sinceramente, não dá para perder tempo em conversa fiada. Não dá para perder tempo em conversar sobre questões simples demais da vida. Nós temos que dialogar, conversar, discutir questões que edificam. E os discípulos discutiam, conversavam sobre Deus, sobre o Espírito Santo e até sobre a missão. Bora lá, nosso terceiro dia, os discípulos e a reforma. Como foi a experiência da reforma? Olha, reavivamento e reforma caminham de mãos dadas. Não há possibilidade de ter reavivamento sem reforma. No mesmo texto que eu li, que eu citei ontem de reavivamento, Ellen White fala que deve ter uma verdadeira reforma. Bom, esse é o tema de hoje. Quando se fala em reforma, tem muita gente que esperneia para aqui e para lá, porque sabe que reforma é consertar, né? Sabe que reforma é ajustar, né? Uma casa que estiver caindo aos pedaços, que estiver danificado, o que precisa acontecer? Uma reforma, verdadeira reforma. Uma reforma muito especial. Então vamos para a Bíblia, Atos capítulo 2 e o verso 44. A Bíblia diz assim: todos os que creram, os que creem na promessa. Você crê na promessa do Espírito Santo para os últimos dias? Então precisamos fazer o que os discípulos fizeram, seguir o exemplo dele. Porque diz o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que coisa. Nos 3 anos que os discípulos passaram com Jesus, foi um caos, foi um fiasco. Jesus, a santidade em pessoa, Jesus, o encanto em pessoa, Jesus, e o mundo admirava Jesus, a sua postura, a sua maneira de falar e de tratar as pessoas, como Jesus amava as pessoas. Os discípulos, infelizmente, mesmo estando fisicamente com Cristo, eles não estavam algumas vezes espiritualmente com Cristo. Você tem estado espiritualmente com Cristo? O apóstolo Paulo diz que eles tinham a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ter a alegria de Cristo que estava ligado com Deus, o desejo de Cristo constantemente conectado com o Pai. Querido e amado, vamos lá, nos 3 anos e meio, eles só queriam viver uma vida egoísta. O coração se voltava para a vontade pessoal. Eles não estavam unidos, não. O que vocês tinham conversando atrás? Jesus perguntava para eles. Bora lá. Nos 10 dias as coisas mudaram. Sabe por quê? Porque quando o foco está no Espírito, desvia-se o foco do eu, da minha vontade, do meu egoísmo. Eles se voltaram para o Espírito Santo. Olhar para o Espírito Santo é desviar o foco do eu. E agora, nesses 10 dias, as intrigas, a inveja, o orgulho, a ambição, a presunção, a divisão se acabou. E eles estavam agora conectados uns aos outros, porque eles estavam conectados a Deus. Eles estavam ligados a Deus. Isso está no capítulo 2 e o verso 46, que diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, estavam juntos em adoração no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza. Olha, se acabou a divisão que existia entre eles. A experiência dos discípulos foi uma experiência fantástica.
Uma experiência maravilhosa. E no verso 45 diz o seguinte: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre eles. Sabe, o amor reinava agora no coração daqueles homens. O desapego ao materialismo foi a realidade e eles começaram a abandonar coisas. Peça para Deus te fazer a lista das coisas que precisa reformar na sua vida, no seu coração, no dia a dia. Aquelas coisas que lhe atrapalham na vida espiritual. Você sabe muito bem o que precisa reformar na sua vida. Vamos lá? Entenda bem. Vida de reforma é resultado da obra do Espírito Santo no nosso coração. Vamos orar? Senhor bom Deus, toma o nosso coração. Queremos te entregar a nossa vida para que, semelhante aos discípulos, compreendamos o que é uma verdadeira reforma. No nome de Jesus. Amém. Olha, é muito importante esse assunto. E você e eu precisamos compreender esta experiência. Compartilhe. O mundo precisa saber. Grande abraço.